Quero ler as Escrituras logo em Mateus capítulo 14. Quando Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus, começando com o verso 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Então, amados, nós podemos olhar nas Escrituras desta noite e o meu tema é este: não temas, sou eu. Jesus dizendo para os seus apóstolos que estavam ali, batendo remo, tentando chegar ao fim da jornada, e isto já fazia várias horas. Eles haviam saído dali, daquele culto, quem sabe, lá pelas 5 da tarde ou às 4 da tarde, tomaram seus barcos e foram para outro lado, mas não conseguiram chegar. O vento soprava contrário, as ondas se levantaram perigosamente e Jesus havia ficado para trás. Jesus foi orar e nos diz a Bíblia que lá pela quarta vigília, as vigílias eram de 3 em 3 horas, começava às 6 da tarde e ia até às 9. A segunda era das 9 até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até às 3 da manhã. E a quarta vigília era das 3 da manhã até às 6. Quer dizer, já clareando o dia. Então, veja que aqueles homens estavam cansados, estavam com medo, estavam assustados. E eram homens acostumados, conhecedor dos perigos do mar. Mas, em um dado instante, quando eles puderam perceber, quem sabe, entre algum relâmpago, alguma pequena claridade, ali vinha alguém caminhando sobre o mar. Era resposta para eles, era tranquilidade, era paz que estava vindo, mas parecia que era um fantasma. Olha bem, às vezes Deus responde as coisas de uma maneira tão diferente, de uma maneira tão fora do consenso humano, que parece que Deus está errado. Parece que é aquilo, a resposta de Deus é um fantasma. E antes de qualquer coisa, o medo tomou conta daqueles apóstolos. E mais para onde correr? Para onde pular fora do barco? A coisa estava pior. Quando Jesus simplesmente disse: "Não temais, sou eu. Não temais, sou eu." E vejamos, irmãos, que ele sempre aparece na hora difícil. Deus sempre entra em cena na hora limite, na última hora. Ali estava Jesus
aparecendo para eles justamente na quarta vigília, já no clarear do dia. E assim também Deus aparece. Deus, ele tem os seus meios. Deus, ele, como disse o irmão Brana, Deus tem recursos que nem mesmo está escrito. E você deve saber, Deus é o que reina. Deus é o que manobra, Deus é o que controla o mundo ou todo o universo. E nem mesmo uma folha pode cair se não é a permissão dele. Nem mesmo o mal pode atingir. Nem mesmo o demônio pode tocar se ele não permitir. Como ele fez com Jó. Ele é rei. E ele está ainda reina. E o seu reino é eterno. Portanto, você descanse. O que precisa ser feito é isto: não tirar os olhos de Cristo. Não tirar os olhos de Deus. Quando Jesus disse, não temas, sou eu, o que disse Pedro? Se és tu, deixa-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus somente disse, venha. E Pedro desceu do barco, pisando sobre as águas. Ele não pensou no perigo. Ele não pensou quão fundo, quão difícil ali era. Mas ele estava olhando para Jesus. E em um dado instante, diz a Bíblia, que ele começou a analisar. Olha bem, analisar. Tirou os olhos de Cristo e começou a olhar, vamos dizer, as ondas, as espumas do mar bravio. E ele começou a conjecturar. E ali foi onde entrou a dúvida e ele foi afundando e gritou, mestre, socorra-me, estou perecendo. Isso me faz recordar de Jó. Jó, ele disse, aquilo que eu temia, isto me aconteceu. E diz o irmão Brana, se ele não temesse, não aconteceria. Por quê? Deus, ele respeita a fé. Então não importa, por mais escuro que esteja a situação, piores coisas ainda virão no futuro. Então você começa desde já a exercitar a tua fé. Você simplesmente deva crer, confiar em Deus. Por mais que há tantas notícias alarmantes, por mais que há tantas notícias falsas, entende? Por mais que há um pavor que tenta colocar as pessoas em um verdadeiro desespero, mas você, que é um cristão, que é uma cristã, mostre a tua cor. Sim, mostre a tua cor. Descanse em Deus, confia em Deus. Não é momento para desespero, para apreensão. Não. Estas coisas tudo estão preditas que deveria acontecer, mas Deus prometeu estar com o seu povo, está com a sua igreja, com seus filhos e filhas. Portanto, não há o que temer, não há o que se apavorar. Você simplesmente lance sobre ele as tuas ansiedades. Confia nele e ele tudo fará por ti. É certo que este mundo carregado de pecado, Deus ainda açoitará de muitas formas. Eu estava olhando alguma coisa que houve no carnaval, não tive nem coragem
de ler aquilo, de ficar olhando aquilo, quando eu vi que puseram as imagens como de Cristo e pessoas sem o menor respeito, sem o menor respeito para com Deus, para com a nossa fé, para com o nosso Deus. E agora? Agora é hora de clamar, buscarem a Deus a quem há poucos dias estavam criticando, zombando, blasfemando. Vocês pensam que este mundo, do jeito que ele caminha, Deus, que eles não pagarão o que fazem? O pecador terá que encontrar com o juízo de Deus um dia. Terá que um dia deparar com aquilo que ele semeou, ele tem que colher. Mas Deus prometeu guardar o seu povo. Portanto, irmãos, que todas estas coisas nada mais possa fazer do que nos levar mais para perto de Deus, nos levar a depender mais de Deus, nos levar a confiar no Senhor. É isto o que cada um deva, é desta forma que cada um deva realmente nesta hora enfrentar, sabendo que nenhum mal chegará à tua tenda. E se porventura chegar na tenda de alguém, é porque Deus permitiu, porque é hora. Mas eu creio que Deus guardará todos aqueles que lhe servem, que lhe amem. Mas agora, também é claro que você, não é porque serve a Deus, vai desafiar, vai se expor e vai se tornar, vamos dizer, um comunicador desta praga que vai se alastrando e vai se alastrar mais ainda. Já começou a colheita aqui em nosso país, até onde eu fiquei sabendo, 25 mortes até agora, e o número dos contaminados por esse vírus está crescendo, mas a Itália tem passado por angústia, China, Espanha, o mundo inteiro está cruzando por este momento. O que devemos fazer? Orar, confiar em Deus, pedir misericórdia a Deus por este mundo, que não leve em conta a ignorância e o desrespeito dessas vidas pecaminosas, mas que Deus poupe pela sua misericórdia. Então, não há o que temer. Nesta hora que as águas estão agitadas, nesta hora que o mar está bravio, que os problemas se avolumam, e não é somente isto. Vocês verão o grande aperto financeiro que irá pressionar todas as nações, pessoas, famílias, firmas, entende? O desemprego, mas que você confie em Deus e glorifique a Deus com a sua vida e que você possa propagar a fé, não propagar o medo, não propagar a angústia, não propagar estas coisas, mas cultive a sua fé, dedique o seu tempo para as coisas de Deus, faça vossas orações, a família, ore em conjunto, tenha vosso culto doméstico, aproveite esses momentos que você está por casa, tenha uma convivência saudável, uma convivência cristã, desfrute da companhia da tua esposa, do teu esposo, dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus filhos, e que possa orarem juntos, ler a palavra, meditar e cultivar as coisas espirituais.
Que Deus possa vos abençoar. Mas lembre-se disto, não há o que temer. Não há por que temer. Descanse, minha irmã, em Deus. Descanse, meu irmão, em Deus. Você pode dizer, mas pastor, os meus problemas são tão grandes, é tão difícil. O que é difícil para Deus? O que é difícil para Deus? Nada. Então o que eu devo fazer, pastor? Peça a Deus força, ânimo. As Escrituras prometem, Deus promete, que aqueles que confiam nele andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, mas subirão como asas de águias, aqueles que esperam no Senhor. Não tome um passo precipitado, não tome um passo pelas suas conjecturas, pelo seu medo. Não, descanse aos pés de Deus. Isso é o que Deus quer, é que o seu povo confie nele, olhe para ele. E enquanto você olhar para ele, aconteça o que acontecer. Pode rugir as tormentas da vida. Você irá caminhar por cima das ondas, por cima das dificuldades. Você irá caminhar por cima de tudo isso e será mais do que o vencedor. Por quê? Você vai caminhando ao encontro de Deus, ao encontro de Cristo, olhando para Cristo. Não tire os seus olhos dele. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Então a minha palavra para vocês é esta: não temais. Ele disse, sou eu. Ele tem o domínio e o controle de tudo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai bendito, santo e eterno. Nestes momentos de escuridão, que a tua luz possa raiar ao redor de cada um dos teus filhos e tuas filhas, e possa dar-lhes coragem, e possa dar a tua presença fazer com que cada um descanse em ti, sabendo que o Senhor é capaz de, com as tuas asas, nos cobrir e nos dar a tua sombra, o frescor da tua sombra, a confiança, o descanso. Abençoe cada lar neste instante. Olha por cada um, Senhor, e que cada um possa olhar para ti, Senhor, nesse momento, e entregar a sua vida ao Senhor, e a chegar mais a Deus, a chegar mais a ti, Senhor, e que o Senhor tome conta de todas as suas apreensões, o Senhor tome conta de todas as suas ansiedades. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.